Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que alegria dividir esse momento com você que nos acompanha, que curte o Vejam Só. Seja muito bem-vindo e, fica ligado. Se prepara aí. Você ajeita na cadeira que hoje é um daqueles temas, assim, polêmicos. Nós vamos entender se é ou não um tabu ainda dentro da igreja e, por que não, dentro dos nossos relacionamentos também. Fica ligadinho aí. Antes de apresentar os nossos convidados, já deixo aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder conversar, bater papo, repercutir aquilo que a gente trata aqui no Vejam Só. @Zeca_Pereira. Estou esperando a sua mensagem por lá. Deixa eu apresentar eles que vão nos ajudar nessa caminhada. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios a pastora Letícia Ferreira. Ela que é pastora lá na Igreja Jesus Poder de Vida. Graça e paz, minha irmã, que alegria recebê-la. Seja muito bem-vinda novamente. Uma ótima noite. Muito obrigada. Boa noite, Zeca. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que a graça do Senhor esteja sobre eles. Vamos tratar de um assunto tão delicado e tão necessário dentro da igreja, né? Sem dúvida. Aqui no Vejam Só a gente percebe muito essa demanda pelos retornos que a gente recebe quando a gente trata do assunto. Ainda que alguns temas não sejam diretamente sobre isso, mas sempre que a gente fala, a gente recebe um feedback muito interessante da nossa audiência, o que nos sugere que a igreja ainda está um pouco silenciosa sobre isso, mas nós vamos descobrir na sequência. Antes, vou pedir as informações da igreja, pastora, por favor. Claro, nós estamos ali em Carapicuíba, na estrada da Gabrioba, número 80, todos os domingos, 8h30 da manhã e às 18h30. Eu, juntamente com o meu esposo, o Bispo Denis, estamos à frente desse ministério. E às quartas-feiras, os nossos auxiliares de pastores estão ali, todas as quartas, às 19h30. É isso, a pessoa que for ao domingo, Zeca, ela tem escolinha, tem o Ministério dos Teens, então eu tenho um filho adolescente, vem. Eu tenho uma criança que não para quieta, vem que a gente vai amar ter ela ali com a gente, vai ser uma honra. Boa. Inclusive, enquanto a pastora Letícia passava as informações, os contatos já apareceram aí para você. Se quiser conhecer mais do Ministério da Irmã, informações sobre a igreja, é só acessar por lá. Inclusive, vale muito a pena. A pastora Letícia produz muito conteúdo, tem muita coisa por lá também, vale muito a pena. De novo, obrigado, viu, minha irmã? Eu que pelo agradeço, carinho, por topar esse desafio Bora de conversar pra com a cima. gente sobre o tema. E, nós também temos o privilégio de receber nesta oportunidade o pastor, professor, psicólogo, escritor Cláudio Reis. Pastorzão, obrigado pelo carinho, uma alegria recebê-lo aqui, vai nos ajudar muito nesse assunto, abrindo esse leque da área da psicologia também, para a gente poder entender o que passa na nossa mente, que às vezes é tão difícil, tão complexa. Graça e paz, ótima noite, meu irmão. Graça e paz, querido Zeca, sempre uma alegria revê-lo, sempre uma alegria estar nesse programa que já é um marco da TV brasileira, do mundo gospel. Espero que o encontro de hoje possa ajudar muitas pessoas, alguns esclarecimentos e algumas diretrizes. Sem dúvida, vai nos ajudar bastante, porque, como eu disse, parece que esse é um assunto que ainda a igreja não trata com clareza ou de forma aberta. Bom, nós vamos descobrir isso. Mas antes, quem nos assiste, tiver interesse em conhecer um pouquinho melhor o trabalho do irmão, ou até quiser, né, ter acesso ao trabalho do irmão, como é que o pessoal pode te encontrar, Cláudio, por favor? Olha, Zeca, eu estou de licença médica, estou de licença pastorado, mas pode me encontrar na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, Rua Helvétia, cultos solenes todos os domingos às 9h da manhã, com meu querido irmão e amigo, reverendo Holster. Boa! Obrigado, pastor, de novo pelo carinho e vai nos ajudar muito hoje com essa visão da psicologia aqui no nosso bate-papo. Deus abençoe. Obrigado, meu irmão, pela presença, por topar esse desafio que nós já vamos colocar aí na tela para você, o tema do nosso programa. O que a gente pensou foi o seguinte, falar um pouquinho sobre questões sexuais e a fé. E como título principal, né, o silêncio no quarto. O porquê que esses assuntos são tão pouco abordados? Não só na igreja, como orientação, mas inclusive dentro dos nossos relacionamentos, dentro do casamento, porque a questão sexual ainda é um tabu tão grande. Meus convidados vão dar, assim, de forma introdutória, a visão deles sobre o tema e depois, obviamente, nós vamos repercutir bastante essa questão, contando também com a sua colaboração, tá certo? Na sequência, com a enquete que eu já vou abrir. Pastora Letícia, quero te ouvir.
é de fato um silêncio dentro do nosso quarto essas questões sexuais, principalmente, eu vou colocar aqui entre aspas, assim, ó, oprimidas pela fé? Ainda tem uma distância entre a fé e o sexo? As coisas ainda parecem caminhar distintamente? Quero ouvir a sua visão, por favor. Zeca, vamos lá. Se nós formos falar da parte cultural dentro da igreja, sim, é um silêncio. Porque a igreja no Brasil, ela é nova e ela veio com resquício da igreja da Europa, ela veio com resquício da visão que tinha-se até a atualidade. Então, como que muitas, é até o que eu falo isso, como que muitas igrejas hoje no nosso país foram levantadas? Muitos pastores não foram para um seminário, isso não é uma crítica, tá, querido? Não estou dizendo que todo pastor tenha, eu respeito aqueles que têm o chamado. Muitas igrejas começaram dentro de uma garagem, assim como foi a Poder de Vida, começaram ali com o mover profético do Espírito Santo e alguns pastores não se aprofundaram. Então, o que eles começaram a fazer? A pegar trechos da Bíblia e falar, isso daqui é muito complexo de falar, não vou tratar sobre isso. Isso daqui é muito íntimo, como eu vou falar sobre isso? Então, a igreja foi crescendo com uma certa imaturidade referente à sexualidade. Trazendo, então, era mais fácil falar que é um tabu, é mais fácil falar que é pecado, que é errado, do que explanar dentro das Escrituras. Se nós falarmos que a igreja hoje em dia fala abertamente, não, ela não fala. E isso é nítido. Quantos, eu falo isso como psicanalista, até mesmo quantas pessoas chegam até o meu consultório que são cristãs, não são da minha igreja, mas são cristãs e estão com um problema onde é resolvido na intimidade. E ali tem tarefas, tem ações que eu vou conversando com essa pessoa e direcionando para que seja reativado. Porque algo que a gente precisa deixar bem claro é que muitos pegam aquele versículo que diz assim, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, eu posso tratar meu cônjuge de qualquer jeito, eu não preciso me preocupar com o outro e ele vai ter que ficar comigo. E não é o que está acontecendo. Então, isso vem rompendo e vem obrigando a igreja a tratar sobre isso. Que uma das quebras, inclusive, nós tivemos esses dias um encontro de casais na nossa igreja e o bispo J. Quirino falou uma frase que marcou muito para mim, que foi o seguinte, muitos casais estão se acabando porque eles pararam de um simples ato, pelo beijo. Então, o beijo é aquilo que vai ativando para trazer a conexão. Por que que no namoro a gente tem que praticamente jogar um balde de água fria nos jovens da igreja? Beija muito. Porque beija muito. E aí no casamento você tem que falar, beija, meu amado, a tua esposa, beija, irmão, teu marido. Então, faz sentido. Quando a gente fala sobre a igreja e o silêncio, é real. Até porque, qual é a chave da igreja? Levar as pessoas à salvação. E o que foi pregado muito, principalmente na Idade Média, que o sexo era pecado. Então, quando a gente vê toda a história, não adianta a gente pegar aqui hoje e falar, olha, a igreja está toda errada. Não, e toda a nossa história, nós viemos de lá. Então, desde a Idade Média, vem sendo ensinado que é errado. Vem sendo ensinado que os reis tinham que ter as suas amantes, porque a rainha só serviria para procriar. Então, e a gente vem de toda essa história, não adianta a gente querer anular a história. E nós precisamos agora, não é qual a base que eu defendo, não é porque nos veio de uma forma equivocada e errônea que nós devemos continuar. Cristo é a luz. E a Bíblia vem nos dizer sobre a sexualidade. Precisa lançar luz sobre o assunto, realmente tem uma construção histórica gigantesca, não só relacionada ao pecado, como a irmã citou, mas até essa própria contaminação do corpo, de que o corpo é mau. Então tem muita coisa para a gente conversar, falar sobre o assunto. Eu acho que a gente vai, espero que o tempo nos ajude nisso, tá? Mas eu quero ouvir o reverendo Cláudio também nessa introdução aqui. Como é que o irmão observa essa temática que a gente colocou aí, Cláudio? A fé, as questões sexuais e o silêncio que domina não só as igrejas, mas inclusive os relacionamentos, né? Os próprios casamentos, por favor. Zeca, excelente pergunta inicial. Eu sou fã do Richard Foster, que é um escritor norte-americano, e ele tem uma crítica à nossa geração, que nós somos muito rasos. E quando eu penso nesta coisa tão superficial da igreja, ela atinge todos os temas.
qualquer tema mais complexo, a igreja tem tendência a deixar de lado. Qualquer coisa que exija um pouco mais de trabalho e profundidade, as pessoas tendem a deixar em segundo plano. Com a sexualidade cristã, é a mesmíssima coisa, tá? A grande questão é, nós somos muito superficiais no trato destas coisas. E eu gostaria de propor 2 linhas que serão os pressupostos que vão fundamentar meu raciocínio. Perfeito. O primeiro, da antropologia bíblica, e o segundo, da ciência da psicologia. O que nós aprendemos com a antropologia bíblica, Zeca? Que Deus criou Adão e Eva e que, a partir da criação, Satanás seduziu o primeiro casal e houve a queda. Então, o que a antropologia bíblica sempre nos chama a atenção? Nosso primeiro estado de criação era perfeito. O nosso segundo estado da queda foi imperfeito. A sexualidade também deve ser pensada através disso. Porque em Gênesis, Deus diz, cresçam, multipliquem, sejam uma só carne. O sexo para vários e vários aspectos emocionais. Para a satisfação do homem, da mulher e também para a bênção da família. Então, do ponto de vista da antropologia bíblica, nós temos que pensar o que Deus fez, criação, e o que aconteceu com a queda, e isso também implica em sexualidade. E, falando da psicologia enquanto ciência, o que é o ser humano para a psicologia? O ser humano para a psicologia é um ser tridimensional, biológico, psicológico e social. Ou, simplificando, biopsicossocial. O biológico, o corpo, falar de sexo tem que falar do corpo. O psicológico, falar de sexo tem que falar das emoções. E o social, falar de sexo tem que falar de cultura. Então, são 3 bases que a gente só divide pedagogicamente, porque elas estão unidas intrinsecamente e a sexualidade perpassa as 3. Desconhecimento do corpo, ignorância teológica, influência cultural e, infelizmente, também profundas questões emocionais que nascem antes da atividade sexual propriamente dita, podem ter até nascido lá do 0 aos 8 anos. Sim, pode ter, com certeza faz parte dessa construção também. Bom, tem muita coisa para a gente tratar aqui. Deixa eu rapidinho abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. Acesse o nosso perfil do Instagram, vote na nossa enquete, que a gente quer saber como é que essa temática talvez seja tratada aí na sua comunidade ou a sua percepção de como isso deve acontecer, tá bom? Vamos colocar na tela aí a pergunta que a produção colocou lá no Instagram. Na verdade, foi complete a frase, né? Então tá aí, ó. Falar sobre sexo no meio cristão vamos ver as opções, ainda um tabu. Então, se você entende que esse tema é um tabu, você escolhe essa opção. Se você entende que esse tema é necessário e saudável e isso é feito dentro das nossas comunidades, a segunda opção. E a terceira opção é aquele famoso não sei, né? Estou em dúvida, mas não sei como isso deve ser tratado dentro da igreja, qual deve ser a solução. Então vai lá, vote, escolha, no final do programa nós vamos voltar com a porcentagem. Essa dúvida, pastora Letícia, surge por uma questão que a irmã comentou, e eu vou pedir, antes da gente entrar propriamente no assunto sexo e fé, da seguinte temática. Parece que a igreja ainda tem uma preocupação única e exclusiva com o assunto salvação. O que remete a um aspecto espiritual, ou seja, a preocupação da igreja é tratar a alma. Vamos cuidar da alma. E aí toda outra dinâmica, como o pastor Cláudio comentou aqui, que compõe o ser humano, parece que ficam esquecidas quando a igreja entra em cena. Você ainda percebe isso? Essa é uma questão latente ainda dentro das igrejas e talvez por isso a gente possa explicar os problemas relacionados ao sexo a partir dessa perspectiva. Zeca, isso é algo muito latente e real dentro das igrejas. A realidade é essa. Falo porque, e com propriedade, porque vou em várias igrejas, vou em encontro de casais, vou em encontro de mulheres. E isso que o reverendo falou é a mais pura verdade. Na psicologia nós aprendemos isso, que todo ser humano é um biopsicossocial. Só que quando ele vem para a igreja, muitos pastores, e isso não é uma crítica, isso é só um alerta para os pastores que estão nos ouvindo. Uma precisa ser feita, né? Às vezes eu cutucar você para te ajudar como alguém um dia me cutucou, como alguém um dia me despertou.
E muitos pastores se fecham e falam, não, o importante é só o espiritual. Só que enquanto nós estivermos aqui na Terra, como o pastor acabou de falar, biopsicossocial. O espiritual é importante? Sim. Só que nós precisamos nos preocupar com o ambiente que essa pessoa está, com as pessoas que ela tem essa conexão e até mesmo o que foi ensinado a ela. Porque muito pela questão social, muitas vezes desde criança é ensinado o quê? Olha, você, para ser salvo, não pode beijar. Você não pode ter contato com o teu corpo, você não pode fazer isso, você não pode. Então, vai trazendo a repressão. E até na psicanálise, Freud vai nos dizer que o quê? Que a repressão em excesso, ela vai causando mutilações. Existem as fases da pessoa, existe a fase do seu desenvolvimento, existe a fase do conhecimento. E qual é a melhor forma? Ah, então você está me dizendo, Letícia, que tudo é liberado? Não, eu estou dizendo que tudo tem que ser conscientizado. Perfeito. Se nós formos ler a Escritura, o que Cristo liberou? O que Cristo proibiu? Pelo contrário, ele vinha trazendo consciência. Se nós formos à luz das Escrituras, quando aquela mulher foi pega em adultério, o que Jesus... Chegaram para Jesus e questionaram. Na lei de Moisés, a lei de Moisés manda apedrejar. E o que o Senhor manda fazer? Se Jesus fosse ser taxativo, ele iria dizer, apedrejem elas. E o que ele dizia? O que ele falou? Ele trouxe consciência a toda aquela geração. O que Jesus disse nas entrelinhas? Olha, vocês estão condenando ela porque ela foi pega. Vocês também pecam e ninguém pegou. Ninguém pegou vocês, então ninguém vai ser apedrejado por isso. Então, o que Jesus trouxe? Uma consciência a eles. E o que é o que eu acredito que esse programa tem que fazer hoje? Trazer uma consciência à liderança da igreja, aos membros e principalmente aos líderes. De que nós precisamos, não vou dizer para você falar no altar, num culto aberto a todos, mas ter encontros, trazer esta consciência, porque sim, é necessário falarmos desse assunto, é necessário explanarmos esse assunto e é necessário que a igreja se posicione e pare de se fechar. Porque muitas vezes aquela pessoa que está chegando na igreja é uma pessoa que o único escape dela vai ser o pastor. Ela não vai ter condições para ir para um psicólogo. Ela não vai ter condições de se abrir com a mãe, de se abrir com o pai, de se abrir com um amigo. E é quando ela chega pedindo um socorro, o pastor para orientar o homem e a pastora para orientar a mulher se fecha, fala, não, irmã, desse assunto nós não falamos, a não ser que seja espiritual, você muitas vezes perde um casamento. Então, o que é interessante? Que a igreja venha amadurecer na fé, como tem amadurecido em tantos aspectos, mas amadurecer na fé e no conhecimento. Porque é aquilo que Jesus falou até para Moisés, o meu povo padece pela falta de conhecimento. Então, quando a gente fala sobre esse assunto na igreja, é importante que os próprios pastores entendam a seriedade disso. Porque o sexo em si sempre foi visto muito como pecado, e ele não é. Porque aquilo, parafraseando o que o pastor acabou de falar, quando Deus criou o ser humano, antes do pecado, já havia o sexo. Antes do pecado, crescei e multiplicai. Isso não veio algo. Tanto que a sentença para a mulher com dor dará à luz veio depois do pecado. Então, se nós pararmos para pensar sobre a questão da sexualidade, foi algo criado pelo próprio Deus com o objetivo, sim, do prazer, com o objetivo, sim, da intimidade e da parceria e, essencialmente, da reprodução humana. Cláudia, ainda é possível fazer essa leitura muito fácil, assim, dentro das nossas igrejas, que a igreja divide muito o ser humano e foca no trato, no cuidado, nesse aspecto psicológico, simplesmente da alma, e esquece as outras demandas? Eu não tenho dúvida nenhuma que isso acontece na igreja brasileira, mas é muito importante pontuar, Zeca, que isso aconteceu em toda a história da igreja, né? A herança judaica da igreja, ela não fazia distinção entre corpo bom, alma má, ou alma má, corpo bom e vice-versa. Não tinha essa mistura. Isso aconteceu na teologia cristã através do platonismo introduzido por Santo Agostinho, não é? No platonismo, a alma é essencialmente boa e o corpo não liga para o corpo, é uma prisão, é uma coisa má. Isso entrou para uma teologia agostiniana que foi muito importante em toda a história da igreja. Essa
percepção de que o homem, a mulher, podem ser divididos em campos bons e maus intrinsecamente. Isto não é bíblico, isso é platonismo. E, obviamente, a Igreja brasileira reproduziu esse problema histórico, principalmente porque a nossa cultura religiosa é católico-romana. Para o catolicismo romano, além destas questões, eles beatificaram, eles santificaram o celibato. Quem é o homem especial? Quem é o sacerdote? É aquele que abdica das questões sexuais. Mas você que é leigo, você que é do povo, você que vive com pecado, você pode ter sexo. Quem é especial não pode ter sexo, não é? Então, infelizmente, a Igreja brasileira é herdeira de um platonismo agostiniano e, infelizmente, a Igreja brasileira, ainda que nós sejamos protestantes, a nossa cultura, a nossa raiz cultural é católico-romana, que interpreta muito equivocadamente as questões da sexualidade. Ainda tem um aspecto moral muito forte nessa situação ainda, Cláudio, porque ainda que a gente pense em uma sociedade muito mais para frente, vamos dizer assim, né? Muito mais liberal, a igreja ainda tá muito com essa questão do moralismo, e aí sempre que você vai falar em sexo, parece que você atinge a moral e os bons costumes. Sim. O que nós temos de problema, basicamente, na igreja de hoje, na minha modesta interpretação, Zeca, é o conflito de gerações. Eu estou numa geração na qual 2 livros na década de 70 e 80 existiam sobre os temas sexualidade e intimidade. Um livro do Jaime Kemp, Namoro, Noivado, Casamento, e um livro do tio LaRey, Ato Conjugal. Era o único material que você tinha. Então, quando você pensa em crentes que viveram antes da década de 70 e 80, eles não tinham nada. E eu estou sendo literal, eles não tinham nada. Eu que peguei transformações da sociedade e uma profusão de livros, editoras olhando para esse tema, nós já começamos a olhar de maneira mais distinta, através dos acampamentos de casais, através da divulgação de uma leitura sobre esse tema mais aprofundada. Então, eu vejo uma transição, tá? A minha geração já olha isso com mais tranquilidade, mas a geração um pouco mais velha do que eu, não. Então, quando tudo isso começou, para ser bem prático, causava o tema sexualidade na igreja rubor ou furor. Na minha geração era inédito, causava rubor. Sim. Nos mais velhos do que eu, causava furor. Sim, sem dúvida. E aí entra um aspecto que a pastora já falou isso algumas vezes, eu quero que a irmã aprofunde isso, que é a questão do pecado. Parece que a relação sexo e pecado, ela é... intrínseca. Exatamente. Um está ligado ao outro e parece que é a mesma coisa. E aí vira um problema, porque quando o sexo faz parte da vida, o entendimento ainda é de pecado. Isso é real. A irmã dá risada, mas é verdade, né? Porque, não, gente, olha só. Você passa a adolescência e juventude inteira ouvindo dentro da igreja que sexo é pecado. Porque você não pode fazer sexo Antes do casamento. Ou fora do Sim. casamento. Eu vou colocar fora aqui, porque daí vai Isso. abranger vários aspectos. Não pode. Então, o casamento é a porta que vai abrir aí a vida sexual dos nossos jovens, ok? Ok. Perfeito. Porém, a construção é feita sempre no pecado. Então, quando essa porta abre, ninguém quer entrar. Porque é pecado? Tenta explicar isso pra gente e ajudar a gente aí, como é que funciona a... Vamos lá. Eu quero trazer aqui primeiro um versículo que está em Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, pois Deus julgará os impuros e adúlteros. Vamos entender uma coisa aqui. Quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala da juventude, por que é mais fácil para a sociedade? O ser humano, ele tende, eu gosto muito daquela frase do Luiz Saião, quando ele fala, coloque um monte de criança e deixe ela fazer o que quiser para ver se algum deles vai invadir uma biblioteca. Ou se eles não vão invadir uma doceria, se eles não vão vandalizar outros lugares, mas ninguém vai parar para ler. O que foi ensinado? Sim ou não? Certo ou errado?
Ninguém conversa, ninguém explica. Então, se nós voltarmos na história, a gente vai ver que na Grécia, o endeusamento do corpo, antes de Roma, veio aflorando a sexualidade. Tudo é possível, tudo é permitido, tudo é lícito, tudo é legal, desde que você se sinta bem. E aí, qual foi a forma de lidar que a própria história, a sociedade veio? Não. E veio a Igreja Católica Apostólica Romana e colocou isso como algo que não é bom. Quando você tem a questão da abstinência, quando você tem a questão do celibato, isso te torna melhor. E quando nós viemos dessa fase, como bem o reverendo colocou, nós vemos dessa história, o que continuou? Continuou a endemonização, vou criar esta palavra, do corpo. Seu corpo é mau. Tá tudo bem? Mas Cristo é quem me santifica. Só que, mesmo com a santificação de Cristo, seu corpo ainda continua sendo mau. E você... só a questão espiritual, parece. Exatamente. Né? Quando Cristo santifica o todo. Sim, perfeito. Ele santifica no tudo. Tanto que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz, que nós seremos levados num corpo transformado, onde não haverá o pecado, mas o nosso corpo subirá em honra e glória. E quando a gente fala isso na adolescência, qual que é mais fácil para um pastor que ouviu a vida inteira que não podia, chegar para o adolescente e dizer para ele, não pode. Você não pode. É mais fácil do que ter que, muitas vezes, explicar algo que nem ele sabe. Porque o que nada mais é, e é tudo isso, do que o ato sexual? Uma união. Apóstolo Paulo diz que, através do ato sexual, a esposa santifica o teu marido. E o marido santifica a tua esposa, senão os seus filhos se tornariam imundos e não são. Então, o ato sexual, dentro das Escrituras, serve até para santificação. É o que eu falo até para muitas mulheres da minha igreja, que falam assim, bispa, eu tô assim, eu tô assado com meu marido e eu vou entrar em greve. Eu falei, tá errado. É a última coisa que você tem que fazer agora. Porque você vai santificá-lo dessa forma. Porque é onde dois se tornam um só. E grande é esse mistério. O ápice da intimidade, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. O que deveria ser dito aos jovens? Preserve o teu corpo e se guarde ao casamento. O sexo não é pecado. Se prepare para. Se prepare para se unir. Porque quando a gente vai entender isso, tem-se uma conexão espiritual através do ato sexual. Tem-se uma conexão emocional. Perfeito. E tudo que o outro sente, você passa a sentir. A Bíblia diz isso. Não precisa ir na física quântica e na neurociência. A Bíblia diz que a esposa santifica, que o marido também santifica. Então, quando você tem um ato sexual debaixo das Escrituras, há uma santificação. E a partir do momento que a pessoa não está casada, e aí entra a questão. O que é o casamento? É um vínculo de união entre a pessoa e o próprio Deus. Porque tem muita gente que fala assim, mas eu vou casar no cartório e eu não casei na igreja. Se nós pararmos para pensar, quem sempre casou na antiguidade era a igreja, porque ela era detentora de todo o poder. Então, a igreja era quem determinava até com quem os reis iriam se casar. E se tivesse algum divórcio, era o bispo que teria que determinar se seria aceito ou não e qual caso seria aceito. Então, a igreja era quem fazia esse casamento. Hoje em dia, nós temos Código Civil, que é onde os juízes fazem esse casamento. Então, quando a gente fala do ato sexual na juventude ser sempre colocado como proibido, é às vezes pela ausência de explicação. Olha, você está disposto, diante de Deus, estar conectado com essa pessoa pelo resto da tua vida? Porque vai ter que haver um romper espiritual, porque é isso que é o sexo. Sim. É uma ligação, é uma conexão. Então, quando a gente chega para esses adolescentes e fala que é pecado, sem explicar, o sexo fora do casamento é pecado. A Bíblia diz aqui. A Bíblia diz que o adultério, que a relação fora, também é pecado. Só que eu preciso começar a explicar para eles o porquê. E é isso que nos faltou. E o pecado não é o ato, né? Não é o sexo. Talvez essa conexão que precisa ser quebrada. E dentro dessa construção surge um tema assim, que me agrada demais dentro da psicologia. Me ajuda aí, Claudio, que você já leu esse livro e o nome do autor às vezes me escapa. Acho que é Paul Tournier. Isso, Paul Tournier. Culpa e Graça.
psiquiatra suíço, psicanalista. Todos os livros dele eu recomendo. Maravilhoso. E essa questão aqui que a pastora Letícia colocou, dessa temática da igreja, falava é pecado, é pecado, é pecado, é pecado. Quando você entra e essa porta do relacionamento, do casamento se abre agora, você vai ter uma vida sexual saudável. O pecado ainda está lá, porque a culpa está presente. É isso mesmo, essa construção? Acontece, Cláudio? É assim? Não tenho dúvida que é assim. Então, peraí. Então, deixa eu chamar um intervalo, porque daí, na sequência, você volta e já coloca toda essa questão da culpa aí pra gente entender, porque senão eu vou ter que te cortar no meio do raciocínio e eu não quero. Quero te ouvir. Então, ó, fica ligadinho que a gente já volta com a explicação do Cláudio sobre essa questão aí da culpa, pra gente entender como é que isso funciona na nossa mente, tá certo? Antes do intervalo, rapidinho, vou colocar aqui o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, nossa parceira, quer estudar teologia, quer estudar as escrituras, se preparar aí pro trabalho ministerial, código 11 3115 0819, 3115 0819. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você, para curtir a nossa programação, para conhecer o nosso conteúdo, para saber tudo aquilo que a gente prepara aqui pensando em você e na sua família. Intervalo rápido. Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta aqui com o Vejam Só. Tenho certeza que você estava na expectativa aí, nem mexeu nesse controle remoto, deixou ele quieto aí, porque hoje nós estamos falando de um tema que é ainda um tabu dentro da igreja e tem sido um aprendizado incrível aqui nesse segundo bloco, que você tem certeza que vai avançar bastante no conhecimento. Para a gente ganhar tempo, nós encerramos o primeiro bloco, Cláudio, com a pergunta que eu fiz sobre a questão da culpa, a partir da temática levantada pela pastora Letícia, do pecado. Então, sexo é pecado dentro da igreja. E quando ele deixa de ser pecado, vira um problema porque ninguém consegue fazer essa construção. O sexo acaba virando uma culpa. Então, parece que toda vez que o casal se une para a prática sexual, em busca do prazer principalmente, isso daí vira uma culpa, vira um trauma e daí os problemas acontecem. Queria que você comentasse um pouquinho sobre, por favor. Sim. Ô Zeca, a cultura protestante brasileira, ela geralmente trata as questões de sexo e sexualidade com crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, sempre no contexto do pecado. Por quê? Porque é um alerta para as questões do corpo, um alerta para os perigos espirituais que, de fato, estão envolvidos em torno da sexualidade. Agora, você imagina um jovem cristão até os 24 anos, que nasceu na igreja, ele ouvindo, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado. Esta, geralmente, é a ênfase para essa faixa etária. De um dia para o outro, deixa de ser pecado. Coisa que ele não tinha ouvido ainda, explicadamente, profundamente, e que durante a vida inteira, se ele viveu na igreja, ele ouviu que é pecado. É claro que isso dá uma distorção emocional, é claro que isso traz muita dificuldade para a superação de alguns problemas que a sexualidade apresenta. Agora, é importante deixar claro, Zeca, que a sexualidade dentro do cristianismo, ela é bastante restrita mesmo. E a sexualidade para o mundo, ela é muito aberta mesmo. Então, a questão não é pregar aos jovens sobre os perigos. A questão é pregar aos jovens só sobre os perigos, tá? Mas é importante deixar claro, o que é a sexualidade cristã? Ela é conjugal, ela é monogâmica e ela é heterossexual. Então, veja, todas as outras coisas, elas são invenções culturais e do diabo. Então, pregar sobre isso é necessário. O problema é pregar só sobre isso. Então, uma pessoa que nasceu na igreja, passou 24 anos ouvindo não, cuidado, 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 é perigoso, é perigoso, é perigoso. Do dia para a noite, ele tem que virar a chave. Aí, a sua excelente referência do Paul Tournier. Por quê? Porque o Paul fala em culpa verdadeira
e culpa falsa. A culpa falsa é uma construção da minha mente frágil. A culpa falsa é uma construção do discurso equivocado da igreja. A culpa falsa é aquilo que a cultura me traz sentir como culpa. E a culpa verdadeira é sempre algo em relação a Deus. Então, quando a pessoa tem esse conflito, obviamente, ela vai deixar transparecer isso no leito conjugal. E aí entra até tem uma ilustração, eu já ouvi alguns, faz parte, né, das nossas pregações aí, que o pessoal conta que um pastor casou e na lua de mel ele pega o telefone e liga para o pastor presidente. Ô pastor, tudo bom? Estou aqui na lua de mel, e agora? O que eu faço? Porque ele estava completamente perdido com essa situação. E aí entra uma temática que eu também quero abordar, aproveitar aqui o nosso tempo. Ambos citaram a Igreja Católica Romana, ela tem uma perspectiva que me chama a atenção com relação ao sexo, que é a procriação. Certo? Tanto que, bom, eu não sei hoje, tá, gente? Eu não sou um especialista na teologia romana, mas durante muito tempo a igreja proibia qualquer tipo de método contraceptivo, certo? Porque o sexo é para a procriação. E aí entra uma outra temática dificílima: prazer. Parece que no nosso pensamento, ainda que reformado, protestante, o prazer envolvendo o sexo é um enorme tabu. E aí, bom, aqui o leque vai abrir porque são diversos aspectos. O prazer da mulher, o prazer do homem, a proibição disso, é só para procriar mesmo. Pastora, agora a bola está quicando aí, você se resolve aí, porque essa questão do prazer me chama muita atenção. Eu fico até pensando, Zeca, nisso. Se o prazer é pecado, vamos lá na raiz de tudo. Quem criou o corpo do homem e da mulher? Deus. Deus. Se o prazer é pecado, por que ele deixou zonas erógenas, zonas de prazer, que só tem essa finalidade? Quando a gente vai na biologia, você aprende exatamente sobre isso, sobre os aparelhos, tanto os genitais feminino quanto masculino, sobre o aparelho reprodutor. Você vê a necessidade, como se encaixa, como é perfeito, e você vê que tem áreas só para o prazer. E não estou falando só o prazer do ato sexual, só o prazer na hora, mas quando você ama alguém e essa pessoa toca em você, a sua pele te gera sensações de prazer. A sua pele te traz uma euforia. Então, quando a gente fala do ser humano e do prazer, foi algo criado por Deus. E aí as pessoas que não têm o conhecimento, não conseguem lidar com aquilo, fica mais fácil dizer é proibido e é só para procriação. E não é. Então, quando a gente vê a criação do ser humano, a criação da identidade do homem e da mulher criado pelo próprio Deus, tem sim esse objetivo de procriar, mas de um ser do outro. Isso que o reverendo falou é muito real. Nós precisamos lembrar que Deus criou Adão, um, e Eva, um também. Deus não criou 2 Adão para uma Eva, nem 2 Eva para 2 Adão. Então, quando a gente vai analisar, quando a palavra do Senhor vai nos falar de um leito sem mácula, um leito sem mancha, nós estamos dizendo exatamente de um leito sem culpa, sem uma condenação, sem algo que as pessoas colocam. Ah, mas tem que haver um limite. O limite é o que a Bíblia diz. Então, pastor, mas, desculpe interromper. Imagina. Até, mas só para a gente... afunilar. Tá. Traçar um caminho assim, porque às vezes eu fico com a impressão que essa questão do leito sem mancha, ele fica associado não só a essa questão que a irmã falou, espiritual, mas, por exemplo, às vezes os casais entendem posições, então tem tipo de situações que um casal evangélico não pode, e outras situações relacionadas a isso. Assim, parece que o desenvolvimento do prazer dentro do leito sem mácula, ele fica restrito porque é o pecado. O que eu entendo dentro disso da mácula, Zeca, quando a gente vai estudar também? Mácula é tudo aquilo que te fere, que te machuca. Existe alguma posição, existe algo, existe algum tipo de sexo que não possa fazer? Nós vamos dentro das Escrituras. Perfeito. Quando Deus vai condenar Sodoma e Gomorra, existe um tipo de sexo que eles faziam que a Bíblia refuta e que a Bíblia condena.
Porém, o que eu vou dizer a esse casal que está nos ouvindo, esse homem e essa mulher? O leito sem mácula é aquilo que não constrange o outro. Tem coisas que muitas vezes você pode desejar e o seu cônjuge pode dizer, não, isso me fere, isso me machuca. Isso fere os meus princípios, isso fere meu superego, isso fere as minhas crenças. Então, aí tem que haver uma conversa e um respeito. Porque a Bíblia mesmo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o que precisa? Eu acho que até o tema fala isso. O silêncio. O que precisa romper? O silêncio. Quantos casais param para conversar sobre o que o outro espera dele? Eu não vou nem falar só de sexo. Vamos abrir aqui. De tudo, de A tudo. esposa, muitas vezes, fica criando na cabeça dela a ideia de um marido ideal, cujo ele tem que adivinhar o que ela quer, qual a necessidade dela. Isso no fisiológico, isso ali no ambiente, isso ali no social. Imagina muitas vezes no íntimo, onde não é dito, onde não é falado. Olha, eu gosto disso, eu gosto quando você me abraça, eu gosto quando você cheira aqui, eu gosto quando... Não é dito. E aí a pessoa fica perdida. Então, a melhor forma de se tirar o pecado, de se tirar a culpa, é na conversa. Porque muitas vezes, eu achando que está tudo certo, eu estou pecando, porque isso está ferindo o outro. Sim. Daqui a pouco eu volto aqui. Mas deixa eu vir para cá agora para entender essa questão, ô Cláudio, do prazer e como é que isso, toda essa construção que a gente já falou da culpa, acaba respingando nisso. Porque tratar o sexo simplesmente como reprodução vai ser uma frustração para os dois, para o casal. Não vai funcionar. A gente sabe disso, não tem jeito. Vai chegar uma hora que não tem mais, porque o marido vai querer impor, a esposa não vai aceitar, e vai ser uma confusão danada. Mas, ao mesmo tempo, o prazer parece que não encaixa nisso. Você não consegue construir esse prazer no relacionamento ou a busca por ele. Queria que você falasse um pouquinho dessa construção aí na nossa mente. Ô Zeca, o protestantismo brasileiro, como eu já disse, ele tem uma herança cultural católica e ele tem uma herança teológica platônica. Isso dá vários problemas. Agora nós estamos falando da igreja. E o mundo? O mundo é outra confusão enorme acerca do que é sexo, tá? Talvez as pessoas tenham a impressão que a questão da sexualidade na igreja é um problema restrito à igreja. E não é. Fora da igreja, você também tem outros tipos de problemas relacionados à sexualidade. Então, permita-me colocar a coisa da seguinte maneira. Você tem, de um extremo, a proibição de tudo, o sexo é horroroso e só para procriação. E qual é o outro extremo? O outro extremo é o mundo e a pornografia. Estas duas coisas são mentirosas. Essas duas coisas são irreais. Essa da igreja proibindo, gerando culpa, e essa da pornografia e as referências do mundo, gerando expectativas irreais. Então, quando você cai nos dois extremos, você vai ter um problema. Quem está na igreja pode estar no extremo da proibição, que não é bíblica, e quem está no mundo pode cair no problema da pornografia, que é hollywoodiana. Atenção, A liberação total, né? Aquilo que passa na pornografia não é verdade. Aquilo é produzido, aquilo é cinematográfico, aquilo é calculado. Se você tiver falsas expectativas, e eu só estou dizendo uma aqui, como a pornografia, você também vai se sentir muito frustrado. O que eu penso sobre o prazer? Zeca, todos nós temos que voltar à Bíblia. E aí é que eu acho lindo e maravilhoso. A Bíblia tem um livro inteiro para o amor romântico. Sim. A Bíblia tem um livro inteiro para o amor sexual. Cantares de Salomão. Ele elogia o corpo dela, até falando dos seios. Ele elogia a pelve dela, dizendo: isso para mim é uma taça de prazeres, é melhor que o vinho. Então, a questão não está exatamente na religiosidade. A questão está que esta religiosidade foi construída fora dos parâmetros bíblicos. Se a Bíblia tem um livro dedicado ao prazer sexual, como a Bíblia dá importância para isso? Sim, sim. Né? A Bíblia não tem um livro inteiro falando sobre o inferno. A Bíblia não tem um livro inteiro falando sobre o céu. Mas a Bíblia tem um livro inteiro falando sobre a intimidade, alegria, prazer de relações sexuais
dentro da Bíblia. Portanto, conjugais, portanto, monogâmicas e, portanto, heterossexuais. Então, a questão do prazer, ela é um boné velho, como dizia meu pai. Por quê? Porque na igreja é o não e isso não é bíblico. E no mundo é o sim e isso não é bíblico. Ah, mas o mundo tem mais vantagem. Não tem. Não tem. O mundo talvez tenha mais ilusões do que tenha vantagem. E a igreja tem a resposta, tem a faca e o queijo na mão, mas infelizmente não estão pregando tudo que a Bíblia diz. Eu gosto do apóstolo Paulo em Atos. Eu peguei a vocês todo o desígnio de Deus. Sim. E um pastor, uma pastora tem que pregar todo o desígnio de Deus. Eu convido, desafio, conclamo os pastores, façam uma série de sermões sobre Cantar de Salomão. Você vai ver que vai dar diferença. Sim, porque, inclusive, infelizmente nós também estamos caminhando para o final, pastora, fica claro que a nossa temática ela faz sentido quando a gente chega agora nessa construção e o tema é o silêncio, porque me parece que mais do que o silêncio é a falta de embasamento para a conversa. Exato. Então, quando o casal, né, parou, já fizeram as atividades do dia, estão ali sentados no sofá vendo a televisão, um olhando para o outro, talvez eles queiram falar alguma coisa. Mas vai falar como? Como é que eu vou abordar isso com a minha esposa? Nossa, será que eu vou falar isso para ele? Acho que ele não vai... O que ele vai pensar? O que ela vai achar? Será que vai achar que eu sou muito atirada? Porque a construção não foi boa, né? Então o silêncio faz sentido a partir dessa perspectiva. Exatamente. Eu acho que o que está aqui, gente, vocês citaram um excelente escritor, o que está em volta do silêncio é a culpa. O medo do que o outro vai pensar e do que o outro vai me julgar. Então, eu prefiro me calar. Por quê? Até o tolo quieto se passa por sábio. Só que isso dentro de um casamento não dá. Porque a partir do momento que você quer ser sábio demais dentro de um casamento, você vai perdê-lo. Porque o casamento é onde ambos estão crescendo junto e tem que haver essa conversa, essa conexão, esse rapport, onde um se coloca no lugar do outro. Então, algo que a gente precisa trazer e a igreja despertar é o quê? Que o sexo também não é só na hora que vai dormir. Principalmente falo isso como alguém da área feminina. A mulher, ela é diferente. Eu gosto do exemplo do pastor Cláudio Duarte, que ele diz, o homem é um micro-ondas. Você liga lá, aperta, pi, 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 já funciona. A mulher é um fogão a lenha, precisa ser tratado. Como que eu vou conseguir romper? Poxa, Letícia, eu tô com dificuldade. Zeca, pessoal do Vejam Só, eu tô com dificuldade. Uma das coisas que é necessário, o diálogo. E não olhar para o sexo só ali no ato, mas olhar para um todo. Olhar para o dia a dia, como você trata a sua mulher, como você fala com ela. Que mulher é totalmente assim, é o tom de voz que você fala com ela já pode bloquear tudo. É toda a construção. Gente, Exato. Eu preciso encaminhar para o encerramento do programa. Nós vamos precisar nos encontrar novamente para falar um pouco mais sobre isso. Mas agora, para encerrar, Cláudio, eu queria só uma conclusão aí, uma orientação para quem nos assiste. Depois a pastora Letícia também. 1 minuto e meio para a gente poder encerrar aqui. Por favor, Cláudio. Sim, o que eu diria é o seguinte. Se você estiver com problemas, por favor, procure ajuda. Se você não está conseguindo desenvolver a sua plena sexualidade dentro do casamento, por favor, procure orientação. A vida conjugal do casal, a vida sexual do casal é uma bênção de Deus. E seja qual for o motivo, não me importa. Está com dificuldades, procure ajuda. Um pastor conselheiro, ler um livro, terapia de casais, conversas com casais mais experientes, todas essas podem ser formas de você começar a desfrutar a bênção de Deus dentro da sua vida sexual. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Desculpa a correria aqui no final, mas é que a gente acaba se empolgando tanto com o tema que precisa agilizar, senão o tempo nos atropela. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, Zeca. Obrigado pelo carinho. Pastora, 1 minuto e meio também para essas considerações finais, por favor. Eu vou pegar um gancho e continuar aqui o que o reverendo acabou de falar e procure também médico. Porque muitos casais estão com problemas conjugais e o problema está na testosterona, está no libido. Vai ali, faz um exame endócrino, você tira o exame de sangue e resolve, acabou.
Então, tudo isso que o pastor falou, eu corroboro e ainda digo, procure um médico também e entre em aconselhamento, entre nessa ajuda, porque é essencial. Eu gostaria de deixar aqui um forte abraço para o meu esposo, o Bispo Denis, para todos da nossa igreja, que Deus abençoe ali do Brás, o pastor Ari, que assiste vocês aqui continuamente, é fãzão de vocês, e que Deus abençoe a todos. E quem precisar de ajuda, tem aí o meu Instagram também, me chama, sou mentora de mulheres, psicanalista, estou aqui para ajudar também. Os contatos dos convidados estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Inclusive, essa temática, em um programa que a gente tem aqui na grade, o Consulta ao Doutor, que trata sobre saúde, uma das grandes mensagens dos médicos é que, normalmente, quem procura ajuda na saúde é a mulher. Então, a mulher entra principalmente naquela fase da menopausa, onde os desejos, uma série de dificuldades aparecem. Então, ela procura para se tratar, se trata, fica ótima, mas daí o maridão não acompanha. E posso falar aqui rapidamente? Isso é real. Gente, a partir dos 40 anos, homens vão atrás, em nome de Jesus. E aí você não acompanha a patroa e fica para trás. Por conta disso que a pastora Alice acabou de falar, uma questão de saúde. Inclusive, nós estamos agora no mês de novembro. Homens, atenção com a sua saúde, meu irmão. Cuidar da saúde não é fraqueza não, viu? Muito pelo contrário, é para restabelecer e fortalecer o seu vigor, tá? Então, cuide da sua saúde. Inclusive, aqui no Vejam Só, nós vamos fazer um programa só falando sobre a saúde do homem. Parece que dentro da igreja também a saúde do homem é um outro tabu. Bom, chega de tabu por hoje. Obrigado, meus irmãos, pelo carinho. Eu agradeço. Não. Para você eu não vou agradecer, não. Porque eu vou colocar o resultado da enquete no ar. Põe na tela aí. Já ia esquecendo. Vamos lá. Falar sobre sexo no meio cristão é 26% afirmando que é um tabu. Uau. 73% afirmando que é necessário e saudável. Mas, olha, eu imagino que esse pessoal e os 73%, eles indicam que é o que eles gostariam que a igreja fizesse. Que eles imaginam que seria o caminho. Eu não sei se é essa porcentagem toda dentro do nosso meio que acontece ainda, mas agradeço demais a sua colaboração, tá bom? O programa de hoje fica por aqui. Na sequência da programação, mais uma edição do Jornal Toda Hora. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço, até a próxima.